Amém? Página 20 da apostila, e nós estamos falando do ministério de João Batista, né? Esse personagem tão emblemático do período que aparece descrito no Novo Testamento, mas na verdade é um personagem do período do Antigo Testamento ainda, porque é o último dos profetas veterotestamentários. Esse personagem tão fascinante, porque o próprio Deus encarnado, né, Jesus, dá testemunho dele dizendo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele, né? E o elevando à categoria de maior dos profetas. Entretanto, ele é o profeta que não faz um único milagre, um único sinal, e ainda assim é considerado como o maior dos profetas da antiga aliança, né? Esse sujeito que é primo de Jesus, né, alguns anos mais velho que ele, filho de sacerdote, mas que desde novo cria-se na região ali desértica da Judéia, e começa a ser a voz usada por Deus, depois de cerca de 400 anos de silêncio profético, que é o período interbíblico, né? Não que Deus não falava, Deus falava quando eles liam a lei, ou a discutiam, a estudavam no templo, na sinagoga, né? Mas aquela voz diretiva, profética, né? Assim diz o Senhor, que na verdade até é uma expressão característica do Antigo Testamento, né? Quando nós estudarmos, os mais antigos aqui já estudaram livros proféticos, nós vamos trabalhar muito a questão da diferença entre o padrão profético do Antigo Testamento, que é um, e o do Novo Testamento, que é outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu sempre falo isso para vocês, né? Existe um ofício profético hoje na igreja do Novo Testamento, que é a igreja que nós vivemos, existe, mas ele não é o mesmo padrão do ofício profético do Antigo Testamento. Então, de repente, quando alguém começa meio que querer imitar João, ou Elias, ou Eliseu, ou Isaías, achando que é o máximo, na verdade, isso mostra que essa pessoa teologicamente e profeticamente mesmo não entendeu nada, porque o padrão do Novo Testamento é outro, é o ofício profético tanto quanto no Antigo, mas o propósito é outro. No Antigo, o propósito era o que? Compor as Escrituras. Por isso que as profecias eram escritas, eram registradas e entraram, né, no cânon, na coleção de livros inspirados do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, não, a ideia do profético, né, é mostrar uma direção, né? Tipo assim, olha, o Espírito está enfatizando tal coisa, então a direção é por aqui. O Antigo Testamento profético não podia errar, tinha que ser inerrante, porque estava escrevendo as Escrituras. O Novo Testamento, né, o profético do Novo Testamento da igreja é passível de engano. Por quê? Porque às vezes Deus fala, mas o problema não está que Deus falou algo errado ou alguma coisa assim, mas às vezes o instrumento humano aqui é que não ouviu direito, ou ouviu e filtrou aquilo que ouviu pelos seus preconceitos, pelas suas perspectivas, né? E aí o negócio sai lá na ponta para a igreja meio distorcido, meio filtrado. E às vezes as pessoas que movem no profético fazem isso até inconscientemente, porque não são discipuladas, porque não são ensinadas na Escritura, porque não tem formação teológica. Por isso que ao lado de um profeta de ofício, sempre é muito interessante andar um mestre, porque aí vão se contrabalancear, entendeu?
A gente no nosso grupo de unidade dos guardiões trabalha assim. Então eu funciono como um ministério de ensino. O pastor Rodolfo, por exemplo, que é do Bola, funciona como um ministério profético. Então até nós estávamos compartilhando ontem no nosso grupo de WhatsApp uns áudios, uns entendimentos sobre paralisia espiritual, que é o que está acontecendo na cidade, no mundo, sobretudo nesse período, né? E assim eu trouxe todo o entendimento desde uma semana passada sobre isso, que Deus tem falado em oração, qual é a estratégia, qual é a legalidade, qual é o versículo, qual é a palavra e tal. E aí ele trouxe isso também num entendimento profético. E nós fomos ali no grupo, vai um equilibrando o outro. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque João Batista vai trazer a questão do arrependimento, né? E do batismo, significando que esse arrependimento aconteceu quando as pessoas ouviram a sua mensagem. Que mensagem era essa? Que o reino de Deus chegou, né? Quem inaugura o reino de Deus? O Messias. Quando começa o reino de Deus? Na encarnação do Filho. E quando que o reino de Deus ele vai se consumar como uma realidade plena, ou seja, não só um reino espiritual, mas um reino físico, material também, né? Na eternidade, quando Jesus, né, voltar e estabelecer esse reino na terra, tanto quanto ele já é estabelecido nos céus. Então, o reino de Deus, você precisa entender que ele não é um assunto fechado dentro da teologia, dentro das escrituras. Ele está em aberto, porque ao mesmo tempo que ele já está em nós, entre nós e através de nós, na pessoa do Espírito Santo, ele também ainda não está. Como assim ainda não está? Ainda não está completamente consumado. Então ele já é agora, mas ao mesmo tempo ele é ainda não. Tá? Então o que acontece? Né? Eu me lembro que na aula passada o Osmair saiu fascinado da aula quando ele entendeu isso daí, né? Ele foi até o carro lá me falando isso daí, né? E a mensagem de João Batista, ela tem essa característica, tá? E assim, ele traz uma inovação teológica, o João Batista, porque até então Israel entendia o seguinte: nós somos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos as escrituras, nós temos os profetas, nós temos a circuncisão, nós temos a lei, nós somos o povo eleito, o povo da aliança com Deus. Então, automaticamente, a partir do momento que nós cumprimos a lei e somos circuncidados, nós somos salvos. E as outras nações? É os ímpios. Né? Só que aí você começa a entender até porque que muitas vezes a mensagem dos antigos profetas, você já percebeu quando você lê o Antigo Testamento? A mensagem dos antigos profetas, às vezes ela não é muito bem aceita entre os próprios hebreus, né? Às vezes ela não é muito bem compreendida, né? Jeremias foi muito perseguido, né? Isaías não foi muito bem aceito algumas coisas da sua mensagem. Por que isso? Porque os antigos profetas, muitos deles, eles trazem a palavra profética, mas mostrando que Deus também se preocupava e tinha um projeto de salvação com as nações. E isso dava uma crise no judeu quando ele lia ou estudava, porque ele pensava assim: não, mas peraí, como assim? Eles não são descendentes de Abraão. E a única maneira que eles tinham de entender isso
Claro que isso era uma, né? Era tipo assim, nós temos então que converter esse pessoal ao judaísmo. Vocês percebem que a noção de graça de Deus, né, praticamente não existia entre eles, ou existia de uma forma muito esquisita. A própria igreja, que no primeiro século era predominantemente de irmãos de origem judaica, tinha dificuldade com isso, né? Lá, se não fosse Deus operar no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, e eles harmonizarem então o andamento da igreja com relação aos irmãos judeus, que podiam então continuar observando a lei, né? E os irmãos gentios, que para entrar no reino apenas iriam se deixar de adorar ídolos, de prostituir, de comer carne sufocada, né, com o seu sangue, mas o resto não precisavam se circuncidar nem ficar guardando lei. Ali Deus usou o Paulo, Pedro, o Tiago, que era o líder da igreja, para haver uma harmonização, porque você percebe que entre os próprios apóstolos, Mara, era difícil entender esse troço. Como é que alguém que não é descendente de Abraão é salvo? Entende? Então foi muito difícil eles entenderem que realmente, eles levaram Malaquias algumas décadas para entender isso, que realmente a circuncisão agora na nova aliança era no coração, e não na carne, né? Que a conversão não era pelo fato de alguém se tornar, né, integrante do povo de Israel, porque agora o Israel era o Israel espiritual de Deus, e esse Israel espiritual de Deus era judeus e gentios em Jesus. Então, daqui a pouco aparece um cara, filho de sacerdote, ou seja, um cara que tem credibilidade, que tem know-how, tanto é que até no seu caráter e até na sua maneira de vestir, ele era identificado por eles como alguém associado à figura do profeta Elias, que era alguém de grande autoridade, né, entre os judeus, continua sendo, né? Nesse sentido que está escrito lá que ele era o Elias que haveria de vir, ou seja, ele é semelhante, né? No espírito e no poder de Elias que João ministrava, no sentido que Elias tinha uma mensagem de posicionamento e forte para a nação de Israel, e João Batista também vem trazendo essa mensagem. Então por isso que ele é identificado com a pessoa de Elias, tá? Não que é Elias reencarnado, Elias que voltou dos mortos, nenhuma dessas loucuras aí, tá? É uma identificação pelo estilo de mensagem, pelo caráter e até pelo vestuário que ele tinha, tá? Pelo lugar que ele vivia, que ele habitava. Então o que acontece? O João Batista vem dizendo assim: arrependei-vos, batismo de arrependimento. E isso, Osmair, foi uma coisa que deu um nó na cabeça dos judeus, porque tipo assim, se eu já sou povo eleito, povo da aliança, eu observo a lei, eu estou salvo, me arrepender do quê? Do que eu tenho que me arrepender? Né? Então, na aula passada foi exatamente aí que nós paramos. Nós entendermos que a mensagem de João é revolucionária nesse aspecto, que ele vem mostrando para os próprios judeus algo que eles não percebiam até então. Né? E aí você diz assim: tá, mas de onde é que João tirou isso, meu irmão? Eu sempre falo isso, né? Aqui não é culto, aqui é aula, aqui é escola teológica, né? Inclusive tem alguns assuntos até que a gente comenta aqui, estuda aqui, que nem é aconselhável você levar para um ambiente de culto, de escola dominical, que o pessoal não vai entender, né? Então assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que aprender a fazer uma leitura bíblica, considerando texto, contexto, desmistificando, né? E entendendo assim que os profetas não é que davam um negócio no cara, baixava um negócio, ele saía falando, não. Claro que tinha o mover do Espírito Santo, a gente chama isso, sabe como em teologia? Verve.
Então, não é difícil. Quando você vai fazer café da manhã, você não põe a chaleira para ferver? Sim. Põe, né? Quando ferve, sai aquelas bolhas assim, aquela fumaça. Você sabia que isso aí chama-se verve? Então a verve profética é o quê? Quando o cara ficava cheio do Espírito, né? Era visitado pelo Espírito Santo, e ele borbulhava espiritualmente, vinha aquilo. Só que assim, da onde vinha aquilo? Da cabeça do cara? Não. Vinha de toda uma tradição de estudos, de cultura, de leitura, toda uma tradição oral, que eles eram os depositários dessa tradição. E aí que entra o nosso slide aqui desta noite, que nós estamos falando do quê? Da literatura rabínica. Então esse negócio, essa contradição, dessa pregação que os judeus achavam tão esquisito, e desse nó que dá, tipo assim, mas por que eu tenho que me arrepender se eu já sou do povo eleito? Né? A própria literatura rabínica já traz. Acho que ela pisou, por isso que eu falei. A própria literatura rabínica já revela essa contradição com relação ao arrependimento. Né? Inclusive, por falar em ler a Bíblia sem misticismos e sem extremismos, né? Vocês viram que eu coloquei no grupo, domingo de manhã agora, eu estou começando lá na igreja Unção Ágape, um seminário da cultura do reino à luz das parábolas de Jesus. Todos os domingos de março eu vou dar aula lá das 9 ao meio-dia. E aí nós vamos trabalhar as 40 parábolas de Jesus em 5 eixos temáticos. Né? Tu fez esse curso, né, Malaquias? Depois pergunta para o Malaquias como é que é esse curso. Eu vou dar presencial, tá? É lá na curva lá, essa igreja, mas... Né? Enfim. Então, olha ali, a literatura rabínica traz essa contradição no que diz respeito ao arrependimento, pessoal. Por um lado, os estudiosos dizem o quê? Os comentaristas, né? Os rabinos são os mestres da lei. O que eles diziam? Que a fidelidade do patriarca Abraão, Malaquias, promoveu um tesouro de méritos para a salvação de todos os judeus. Descobriu, Malaquias, agora de onde vem a doutrina do catolicismo romano, do tesouro meritório da igreja? Está aí, ó. Não foi invenção dos católicos romanos, já vem do antigo judaísmo. Em outras palavras, os rabinos diziam assim: Abraão foi um cara tão santo, tão comprometido, tão tremendo, cara, velho, que ele não só foi o amigo de Deus, alcançou a salvação e tal, né? Como ele acumulou espiritualmente uma fidelidade tão grande, que isso se aplica para a salvação de todos os seus descendentes, que é o povo de Israel. Claro que isso é um exagero. Por outro lado, é inegável que Abraão, dentre os judeus, é o pai da nação, né? E é o cara realmente que foi o amigo de Deus. Ninguém foi como ele. Por outro lado, a literatura rabínica atribui grande valor ao arrependimento. Então, como é que vai entender isso, né? Eu acho que os rabinos escreveram isso, mas nem se deram conta. Porque aí é a mesma coisa, está entendendo, Osmair? Quer dizer, se eu, por ser judeu, me salvo nos méritos do patriarca Abraão, por que eu tenho que arrepender? Então, aí assim, professor, o senhor vai aprofundar isso? Claro que não, porque nós vamos trabalhar o arrependimento, né, e outras coisas e tal, lá no nível intermediário, né, em teologia sistemática. Aí nós vamos pegar a doutrina bíblica do arrependimento. Mas enfim,
Você percebe que os judeus eles têm uma doutrina com relação à salvação que não é a nossa. Eles até levam em conta o arrependimento, mas isso não é um elemento tão importante para eles como é para nós cristãos. Tá? Por quê? Porque o arrependimento é percebido como pelo judeu? À luz dos preceitos da lei. Né? Então, o que é conversão para eles? Voltar-se para a lei. Obedecê-la, porque ela é a vontade expressa de Deus. E realizar boas obras, as obras da lei. Se você olhar na internet, no YouTube, né, tem uns rabinos famosos que são youtubers, né? Tem uns que eu gosto de assistir até. Você vai ver que quando perguntam para eles, né, eles falam isso, né? Como que é a salvação para o judeu? Eles dizem, não, né? Salvação para o judeu, né, é observar a lei e praticar boas obras, né? E ser descendente de Abraão. Está salvo. Oi? Ih, ó, lá vem a Cristina com essas perguntas complicadas, viu? Essa menina, eu vou te dizer, meu irmão. Não, tô brincando. Não, eles não vão passar a experiência. Claro que tem judeu convertido, judeu messiânico, aí vai. Mas eles vão seguir um outro caminho. Eles igualmente vão ter que se arrepender e receber Jesus como Senhor e Messias. Mas isso para eles vai acontecer de um jeito diferente, num tempo diferente do que o nosso. Ok? Bom, por enquanto eu posso ir até aí, tá? Bom, não como nós, eles vão experimentar um corpo glorificado também, mas é de outra maneira, tá? Bom, então o que acontece? Aí assim, ó, a conversão, quando você olha nessa perspectiva dos judeus, como eles entendiam, né? Se alguém quebrasse os mandamentos, mas depois voltasse a obedecer a lei, para eles, o cara se reconverteu. Entende? É voltar-se para a lei. Pronto. A Mara já pegou. Dá aula para gente inteligente que nem vocês, dá nisso, viu? Olha só. E o que menos importava é o coração. Tipo assim, né? Aí na literatura de Qumran, professor, 1940 e... não lembro se é 6 ou 7, né? Um pastor está pastoreando ali na região do Mar Morto. Até pesquisa para nós aí, Malaquias, os rolos de Qumran, né? E esse é um gurizote, ele está cuidando de umas cabras, se não me falha a memória, e ele joga uma pedra, assim, acho que para espantar algum bicho, e ele ouve um barulho, tipo assim, um eco. E aí ele vai olhar e essa pedra caiu dentro de um buraco, e ele entra dentro desse buraco numa caverna. E lá descobre isso aqui, ó, são jarros, tipo isso aqui, ó, são jarros parecidos com esse, tá? Só que dentro desses jarros tinham rolos de papiro, de pergaminho e tal, e ele não entende muito bem, e depois alguém vai lá, pega uns rolos desses, isso aí até é vendido, comercializado, até que cai nas mãos de um erudito de um museu, e esse cara olha e diz, não, mas isso aqui... 47, né? Esse cara olha e diz, não, mas isso aqui é trechos das escrituras. E aí, depois foi descoberta várias cavernas com esses jarros, e tipo assim, ó, a maior parte dos livros do Antigo Testamento estava ali. Claro que muitos em fragmentos. Isso. Até hoje,
No YouTube você procura lá o Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele vai explicar dos rolos de Qumran, né? Até hoje eles estão traduzindo isso daí, porque além dos canônicos, tinha muito livro não inspirado, livro apócrifo, livros da cultura dos judeus e tal. Só que assim, isso revolucionou a ciência teológica em vários aspectos. Por quê? Essa parte que eu gosto. Isso. Então você vai fazer intermediário, que aí nós vamos ter arqueologia bíblica, né? Se prepare. Oi? Dr. Rodrigo Silva. Ele é um adventista, mas ele é arqueólogo, ele é muito bom. Aí assim, o que acontece? Né? Isso revolucionou, por quê? Porque os manuscritos, assim ó, os originais da Bíblia não existem mais, tá? Há muito tempo. Então, tipo assim, professor, existe lá o original que o profeta Isaías escreveu? Não. Isso se perdeu. O que nós temos é cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. O que nós temos são os manuscritos mais antigos. Tá? Agora, os autógrafos, os manuscritos autógrafos, o que é um manuscrito autógrafo? Escrito pelo próprio punho do escritor, isso não tem. Tá? Aí o que acontece? Aí você vai dizer assim, tá, mas como então que traduziu, né? Como que foi parar nas nossas Bíblias isso aí, né? Assim, ó, os manuscritos mais antigos que se usava na tradução, eles eram aproximadamente assim do ano 1000 depois de Cristo. Com os manuscritos de Qumran, nós conseguimos chegar ao ano 100 depois de Cristo. Quer dizer, são manuscritos muito mais antigos do que os que eram usados. O ano 100 depois de Cristo, o apóstolo João estava vivo. Então é praticamente 1000 anos para trás. E aí que você vê a credibilidade das escrituras e dos manuscritos, porque quando eles comparam e fazem o cruzamento, são muito mínimas as diferenças. Às vezes ele lê até alguns textos. Isso. Falando na Bíblia, principalmente essa que eu vi. Na Nova Almeida. A King James também é bem King James. Então, o que acontece? Tipo assim, eu posso ter então a segurança que a minha Bíblia realmente está corretamente traduzida, é a palavra de Deus. Por quê? Porque na comparação de manuscritos mais antigos, mais novos, intermediários, numa língua, na outra língua e tal, eles batem, entendeu? Tipo assim, se fosse uma farsa, ia haver muitas discrepâncias, muitas diferenças. Mas eles batem, eles se harmonizam. Claro que diferença existe, mas é tipo assim, é o nome de uma planta, o nome de um bicho, um lugar, mas isso não faz diferença em termos de doutrina. Agora, quando toca no corpo doutrinário, eles são uniformes, eles concordam, tá? Então assim, na literatura desse pessoal, aí você diz assim, tá, mas da onde que veio esses jarros com esses rolos, tá? Tinha um grupo político, né? Era um grupo político religioso. Na época de Jesus tinha vários grupos, várias seitas dentro do judaísmo. Então tinha os fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, os sicários, né? Era tipo a Câmara dos Deputados hoje lá em Brasília. Então tinha o pessoal de extrema direita, extrema esquerda, pessoal do centrão, tá? E eles eram político-religiosos, misturava política e religião. Então o que acontece? Desses grupos tinha um grupo chamado essênios, e cada um tinha uma visão do mundo, e esses caras disseram assim, não, o negócio é o seguinte, está tudo podre, está tudo corrompido, nós vamos nos retirar para o deserto da Judéia, vamos criar uma comunidade aqui, vamos cavar o nosso poço, vamos ter a nossa água, vamos produzir o nosso alimento e tal, e não vamos se misturar com esse mundo, tipo monges assim. E esses caras, eles passavam o dia inteiro em oração, em estudo da lei, copiando manuscritos à mão, né, para reproduzir isso, né?
e tomando vários banhos rituais de purificação, porque eles entendiam que tinham que purificar o corpo também. Isso era feito através do banho. Eles mergulhavam em uns tanques de pedra que eles tinham, tá? Então acredita-se que e eles trabalhavam muito essa ideia do arrependimento. Acredita-se que João Batista, se não foi essênio, teve contato com esse pessoal, e até mesmo Jesus, tá? Então esse pessoal produziu toda uma literatura, e a ideia do que é destacada nessa literatura? Justamente o arrependimento, a ponto dos essênios se considerarem os convertidos de Israel. Quer dizer, então, é o extremo do troço, né? Porque o judeu, que já era meio mundanozão, assim, ele já se considerava salvo por ser circuncidado e observar a lei, né? E quando pecava lá, sacrificava um bichinho, levava no templo, estava tudo certo, né? Agora imagine esses caras, eles diziam assim: nós somos os salvos dos salvos. Tem convertido em Israel, tem judeu, mas convertido mesmo é nós, mano. Imagina, né? Então assim, eles enfatizavam. Talvez o Malaquias está rindo porque talvez vocês conhecem gente assim até hoje, né? Tipo assim, né? O cara chega e diz assim: não, para ser salvo tem que ser da minha igreja. Já viram gente assim? Né? Não, o irmão tem que batizar de novo, porque aqui que é, né? Não, a gente não se mistura. Isso aí né? Se você mandar manifestar, vai manifestar o espírito de essênio ali no cara desse. O cara acha que ele que é o cara, que é a comunidade dele que é o cara, né? Então, muito cuidado, irmãos, com isso. Eu sempre, há 25 anos que eu leciono, eu sempre ensino isso aos meus alunos. Você não é Deus para julgar a salvação de ninguém. Tem gente que não tem certeza nem da sua, e fica querendo meter o nariz na dos outros, né? Então muito cuidado, irmãos, viu? E não é só com os crentes, não é só com os crentes. Tem aluno que às vezes se escandaliza quando eu digo isso, mas vocês não vão, porque vocês são uns caras muito safos, né? Então eu vou dizer, né? Até os irmãos católicos, muito cuidado, muito cuidado. Não pense que o reino de Deus é só a igreja protestante, e dentro do protestantismo a igreja evangélica, que é um ramo do protestantismo. Não pense que o reino de Deus é só os pentecostais que falam língua, e que os batistas tradicional que dizem que isso acabou, que era só para o tempo dos apóstolos, ou os presbiterianos não vão para o céu. Não, tem muita gente. Porque o que precisa para ser salvo? A sua Bíblia é clara: para ser salvo precisa arrepender dos pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, ponto. Você acha que lá dentro da igreja católica romana, por mais contaminação que tenha com Babilônia, com Roma, não existe gente sincera? Você acha que lá não existe gente que dobrou o joelho e que arrependeu dos pecados e confessou Jesus e disse assim: eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida? Aí você vai dizer: então por que o cara não sai de lá? Bom, quem sou eu ou quem é você para dizer aonde o outro tem que estar? Opa, né? Quem somos nós? Entende? Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, porque daqui a pouco também tu está dizendo que o cara que está dentro da feitiçaria é salvo. Aí também não, aí é outra história. Eu estou falando dos ramos do cristianismo, gente. Entende? E assim, ó, meu irmão, você tem que ter ética e respeito pelos outros. Então, né? Na minha igreja aqui eu prego de camiseta e calça jeans.
Quando eu fui pregar na Assembleia de Deus sede, eu fui de terno, gravata e barba cortada. Por quê? Porque é o costume dos irmãos. Entendeu? Se eu vou na igreja católica lá, o cara joga água benta lá na minha cabeça, eu não vou gritar, tá amarrado. Não, joga o negócio aí, joga aí, se é o ritual lá deles, pronto. Eu vou te contar um testemunho para você se converter de verdade. Olha essa. A minha casa própria em Paranaguá foi doada. Um dia eu conto o testemunho com detalhe, agora não dá tempo. Veio um grande industrial lá do Rio Grande do Sul. Esse homem morreu em 2017, se eu não me engano. Desceu aqui em Curitiba num avião, pegou um carro, veio com um motorista, ele, a esposa e um corretor de imóveis. Pra você ter uma ideia, esse cara tinha tantos imóveis que esse corretor, a imobiliária do cara, só trabalhava para ele. Só administrando os imóveis dele, o cara vivia, movimentava a imobiliária do cara inteira. Pra você ter a ideia do tamanho do patrimônio desse cara. Tá? Esse cara veio aqui, andou uma tarde inteira comigo dentro de um Monza velho 89 que eu tinha, que tinha que bater assim para as baratas correr. Porque assim, meu irmão, quem é? O cara que é rico, ele é simples. O cara que é palhaço, metido a besta, minha avó dizia que era piolho de rico, não é rico. Porque o cara que é rico, o cara é simples. O cara naquele carrão, eu com aquele Monza velho, ele disse assim: pastor, eu quero ir no teu carro. Disse, ah, meu Deus, a porta era até amarrada com uns arames. Digo, mas o senhor vai... Não, eu quero ir contigo, porque ele queria ver a minha realidade. E andou comigo, conversou e tudo e tal e coisa. Chegou naquela casa ali, coisa e tal, e aí, pastor, gostou da casa? Gostei. Pastora, gostou? Gostei. Fulano, os documentos estão em dia, o corretor olhou e disse, então, batendo minhas costas, disse assim, eu vou comprar essa casa para o pastor. Porque o pastor não pode ficar morando sem ter onde morar. Me levou lá na imobiliária do cara. Onde é que assina? Aqui. Tirou o talão de cheque, deu na mão do corretor e disse assim, fulano já está assinado. Preencha aí, termina de acertar. Pastor, vamos lá na padaria tomar um cafezinho comigo, que agora se resolve. Cadê a chave? Tira uma foto aí. Pronto. Quando é que o pastor pode entrar na casa? O cara disse assim, se ele quiser hoje, né? Aí eu joguei o cabelo pro lado, fiz um charme, disse, acho que vou esperar mais uma semana, vou pintar. Vai pintar? Tá aqui uma oferta para comprar a tinta. Tá. Aí assim, ó, esse cara, meus irmãos, tá? Católico romano de peregrinar no Vaticano. Praticante. Quando todo ano eles iam em Fátima, sabe lá? Virgem de Fátima. Lá. Esse cara, ele doou o telhado inteiro da Catedral de Caxias do Sul, onde ele morava. Aí, não, mas onde eu quero chegar é o seguinte, porque aí Deus enfiou a faca assim, né? E fez assim, né? Deus estava me convertendo para me deixar de ser besta naquele dia. Só eu que fui a besta. Você foi a besta. Eu não fui. Mas agora se converteu. Quando terminou o negócio, estava todo sacramentado. A mulher dele disse assim para nós: onde é que é a catedral aqui? Ali. Nós estava pertinho ali no centro. Eu preciso ir lá. Chegou, ela disse assim: eu vou entrar agora aqui na igreja, porque eu vou fazer uma oração agradecendo, porque eu e o meu marido pudemos vir aqui nessa cidade ajudar alguém. Falou para mim assim: o senhor entra comigo, pastor? Claro! Claro! Fiz até o sinal da cruz, meu irmão.
Aí essa daqui era muito religiosinha, ainda deu umas desculpas e ficou para fora, não quis entrar na catedral. Meu irmão, caiu meus braços de entrar na catedral. Estou vivo até hoje. E essa mulher ficou numa facerice depois, porque nós entramos lá, entendeu? Ela dobrou o joelho, eu fiz. Eu fiquei lá fora, mas eu vi. Ela dobrou o joelho e ela chorou de joelho para lado. Chorou a minha cabeça. Entendeu? Aí hoje em dia, às vezes, não estou dizendo, né? Mas às vezes tem uns clientes aí, meu irmão, que por causa de R$10 a mais de oferta, o cara faz um tempo quente na igreja. Entendeu? Sabe quanto que foi a oferta que ele me deu naquele dia? Eu vou te revelar. Sabe quanto custou a minha casa? Isso foi em 2006, tá? 80 mil. Paga o homem aí, que nós vamos tomar um cafezinho. Tá? Outro dia eu te conto daqui, que aqui também foi doado. Mas isso outro dia. Meu Deus, pastor, que é isso? Depois dizem que teologia mata, né? Eu tô morto. Cristina, mas depois do monstro tem um assim quiser. É. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essas aqui Que também foi doado. Essas aqui vão lembrar e essa aqui eu recebi uma visita de 2 pessoas de uma cidade aí. Elas vieram aqui. Elas queriam ir na igreja. As pessoas que eram parentes delas não quiseram levá-la na igreja e eu levei lá no Brasil. Entrei, orei, já digo, recebi a oração dele lá do jeito dele, saí de lá leve, tranquilo. Depois, mais tarde, essas 2 pessoas receberam a oração e aceitaram Jesus. Isso eu não faço. Claro. O que a Bíblia diz? Né? A Bíblia diz para ser simples como a pomba e astuto como a serpente, né? Agora, claro, eu não vou ficar indo lá por conta própria, né? Agora sim, meu irmão, né? Esse aqui casou a filha lá, e aí, filho. É que aquela moça é tão assim que é filha também, né? Agora é filha, né? Já tiveram a primeira mulher. Tive que lá estar. Ei, então assim, ó, a filha dele casou com uma moça que é católica praticante. Filho, casou com uma moça que é católica praticante, né? E a moça quis casar na igreja católica. Claro, o casamento era dela, né? O sonho dela, né? Ele foi lá no casamento do filho dele dentro da igreja católica. E aí? Vai ser esses crentes bobos que tem por aí? Já pensou em não ir no casamento do próprio filho? Porque não tem nada a ver isso aí, meu irmão. Oi? Eu também falava no casamento da minha prima na igreja católica. E foi lindo, você tá Agora é claro que eu não vou ficar frequentando um ambiente assim por conta própria, mas quando há uma necessidade, né? Entende? E claro, eu tenho que saber selecionar os ambientes. Por exemplo, o mesmo não vale para um ambiente de feitiçaria, porque às vezes tem muito crente que cai nessa, né? Tipo assim, só vou na tua igreja se tu for no terreiro comigo. Opa, peraí, aí o negócio tá meio esquisitão, né? Então cuidado, mas não julgue a salvação de outros cristãos e nem a igreja. Amém? Eu me converti. Os que mais têm que se converter é os pastores. Aí, entendeu? Os que mais têm que se converter, irmãos, é os pastores. Por quê? Porque a gente tem que parar com essa besteira de ficar julgando a igreja dos outros. Eu cometi muito esse pecado. Aqueles fulano lá. Entendeu? Então, não fica julgando a igreja dos outros, né? Mas eu não, né?
E assim, Deus tem um lugar e uma igreja sob medida para cada um. Meu irmão, os irmãos das igrejas mais fundamentalistas, tá? Vou te dar um exemplo. O irmão da Deus é Amor. Você acha que ele ia congregar aqui comigo, pastor de camiseta e calça jeans e sandália pregando no domingo? Não ia. Mas o reino de Deus é vasto. Precisa então ter uma igreja que tenha esses costumes para esse irmão poder frequentar. Tá tudo certo, não tem nada errado com eles. Agora, você acha que o irmão do Bola de Neve, que vai para o culto de bermuda floreada e camiseta regata, vai congregar na Deus é Amor? Sem chance. Então tem que ter uma igreja daquele jeito lá para eles. E é tudo o reino de Deus, meu irmão. Tem muitos que gostam do fogo, tem muitos que não. Tem uns que gostam de servir a Deus bem quietinho. Exatamente. E aí eu vou dizer que esses irmãos não são de Deus? Eu já fiz umas formas, eles são tudo fora de foco, eles são tudo fora de Deus, eles amam de qualquer maneira, mas eles não sabem o profundo do coração deles, porque eles estão na presença do Senhor. Isso aí. Então, vocês pegaram o lance. Ó, nós vamos. Vocês querem pegar um cafezinho? Eu quero terminar mais cedo com vocês hoje. Hã? Não, querem pegar e sentar? Pode pegar lá, se vocês querem, senta aí, pode traz o cafezinho, tá? Vai um de cada vez lá, vai, pega o cafezinho e senta. Oi? Eu nunca tomo café. Tá, então assim, esse pessoal de Qumran praticava rituais de purificação diariamente para obter pureza cerimonial. Era o pessoal que achava que tomar 10 banhos por dia o cara ficava puro. O contexto global da conversão, conforme interpretada pelos membros de Qumran, indica uma separação social dos filhos das trevas. Eles usam muito essa expressão nos escritos deles, filhos das trevas. Só que os filhos das trevas não era só o pagão para eles, era um judeu que levava a vida assim, né? E uma rígida obediência à interpretação que o grupo fazia da lei. Esses caras, eles tinham um entendimento da lei e era aquilo ali. Entende? Eram uns caras de opinião. Se bem que assim, ó, quando vocês estiverem no intermediário também, tá? A matéria de hermenêutica, que vai ser as regras de interpretação de um texto bíblico, não se interpreta um texto bíblico de qualquer maneira. Tem no mínimo 10 regras fundamentais para você não falar bobagem, não tirar o texto de contexto. A gente que já é teólogo há tempo, quando eu leio um texto, essas regras já é tudo automático na minha cabeça. Eu vou treinar vocês a ficar desse jeito. Então, por exemplo, apareceu no Facebook, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você ouve alguém dizer assim, ó, não, veja bem, a Bíblia tem várias interpretações. Já ouviu esse papo? Dependendo do irmão. Até escutei que uma Bíblia é falsa e a outra é original. Não, tomei até nata, mas não. Então assim, ó, não existe essa história de várias interpretações. Existe uma interpretação do texto que é a correta. Professor, como é que eu vou saber? Quando você aprender as normas de interpretação bíblicas. Eu sigo essas normas todos os dias, há mais de 25 anos. E elas te dão a segurança que você não vai interpretar errado o texto. Então vou citar um exemplo, né? Então os essênios, assim, claro que eles eram radicais, mas uma coisa tem que tirar o chapéu para eles. Eles tinham um padrão hermenêutico e seguiam aquilo ali. Tá? Claro, só terminar o slide aqui eu vou contar. Trata-se de uma compreensão legalística da conversão, onde o indivíduo se volta do pecado e faz uma separação radical de sua pessoa em relação aos pecadores, a fim de se observar a lei de forma mais pura. Então veja bem, enquanto os judeus mais liberais diziam, não, a gente tem a circuncisão, a gente frequenta as festas, vai no templo, vai na sinagoga,
Pegadinha ali, pegadinha aqui, faz um sacrifício, está tudo certo. E somos salvos. Né? Não precisamos nem arrepender, somos salvos. Né? Enquanto tinha esse pessoal aqui, tinha no outro extremo os essênios que diziam o seguinte: não só tem que se arrepender, como tem que abandonar todo esse mundo podre e vir morar em uma das nossas comunidades aqui. Tem que separar de tudo e de todos e viver só para Deus. Entendeu? É o outro lado da moeda. Os radicais para o outro lado. Tá? Então isso o radicalismo religioso não é exclusividade do cristianismo ou do islamismo ou de qualquer uma dessas outras religiões. O judaísmo também tinha e tem até hoje muito isso. Tá? Todo radicalismo religioso faz mal. Vocês têm que fugir de radicalismo. Tá? Então, por exemplo, essa semana, não sei se vocês viram no Facebook lá, a pastora que é a leitora de Facebook, eu não sou muito de Facebook, meu negócio é mais Zap, né? E Telegram, né? Mas a pastora fica lá, né? Aí eu vou comentar, né? É assim. Aí, assim, quando ela está meio insegura, ela pergunta. Aí botaram uma foto de um trecho de Isaías, escrito com marca-texto, e é um versículo que fala assim, entra na casa, fica em casa. Isso. Tu viu o comentário lá? Mas tu viu? Tu não viu o meu comentário? Não. Tá. Aí o pessoal querendo falar aquilo ali em relação a Covid, essa coisa toda, lockdown, né? E aí assim, quando a pastora olhou e disse assim, eu vou responder isso aqui, eu digo, peraí, deixa eu ver. Primeira coisa que me chamou a atenção, a foto bem de pertinho, só os versículos. Segunda coisa, a caneta botada propositalmente em cima da parte da Bíblia que mostra onde que está a passagem. Sabe a Bíblia? Em cima aqui tem o nome do livro, então a caneta estava ali. Eu digo, aí tem. Aí peguei a Bíblia de estudo, peguei o comentário, fui para dentro do escritório, achei o texto. Aí eu fui descobrir que aquilo ali fazia parte de uma série de 3 discursos de Isaías. Tem 3 blocos de discurso, era o último bloco. Eu fui descobrir que aqueles 2 versículos estão dentro do contexto que envolve 3 capítulos do livro de Isaías. E aí eu li os capítulos, interpretei, apliquei as regras, né? Aí expliquei para ela o que tinha nada a ver com lockdown, com corona, com nada, era um negócio lá que quando viesse a invasão babilônica e invadisse Jerusalém e tal, que seria a ira de Deus, que a ira seria temporária, porém a misericórdia de Deus é eterna, e aí você deveria se refugiar dentro da sua casa. Está vendo a importância de conhecer a história? Não tem nada a ver com hoje, velho. Aí eu escrevi um textinho assim, não malhei muito, só o básico, né? Disse, não, esse texto está fora de contexto, botei lá. Depois a pastora me disse que até tiraram a postagem. Eu não sei o que eu procurei. Entendeu? Eles se sentiram no vergonha. Entende? Então cuidado com essas coisas. Você pega um texto escrito 600 anos antes de Cristo, pega 2 versículos isolados e vai querer falar de coronavírus hoje, meu irmão? Complicado isso daí. Mas não tem a ver com... Claro, tem toda a questão hoje em dia que nós estamos vivendo, né? Tem um aspecto espiritual, mas eu não posso ficar cavando versículo bíblico. Você lembra o outro que saiu, que pegaram lá o nome corona, aí somaram, passaram do português, passaram para o hebraico, aí cada letra hebraica corresponde a um número, aí somaram os números, deu 666. Vê se eu estou na esquina, rapaz. Isso daí é uma palhaçada. Eu posso pegar qualquer palavra e transliterar para hebraico e somar para dar 666. Não precisa ser corona. Não, mas a injeção também eles falam assim, tipo, a injeção do Covid já é implantada de
Isso é tudo viagem. Não, mas tem pessoas, pastor, que não têm conhecimento Claro. e vão pirando na cabeça deles e vão pirando na cabeça dos Claro. outros. Porque se você vê as pregações do Júlio Trovão, que eram pregações bênção, agora ele está assim falando coisa com coisa. Por isso que você não pode se guiar por pregador, você tem que se guiar pela Escritura. Ó, aqui na minha igreja, Mara sabe, Malaquias também. Aqui, meu irmão, o negócio é radical. Aqui é ministério de ensino. Então aqui o negócio é sangue no olho. Falou bobagem na Bíblia, nós já vamos botar, já vamos enquadrar. Com amor, mas vamos enquadrar. Amor, não está sempre lá. E assim, ó. E assim, ó, o meu pessoal aqui, nós não somos a última bolacha do pacote, tá? Tem muita gente melhor que nós. Mas o meu pessoal aqui, meu irmão, o mais fraquinho, ele já leu pelo menos o Novo Testamento inteiro. O mais fraquinho. Irmãozinho que troca o galão da água. Tá? É o mais simplinho. Então o que... Fala assim, hoje nós estamos discutindo, não conversando, Sim. sempre tem esse diálogo no pai na minha mesa. E tudo que ele fala é dentro da palavra, tudo que ele fala, além de ele falar, ele prova, ele faz dele. Ele é assim, ele fala que se tudo que eu falar não tiver fundamento na palavra do Senhor. Isso. Então teu pai é um cara que sabe das coisas. Siga esse cara. Então veja bem, eu digo aqui o seguinte, e não é só aqui, eu digo sempre o seguinte, ó. Qualquer pregador, professor, tá? Que não tiver a capacidade de fundamentar o que está falando na Escritura, não era nem para estar falando na igreja. Eu sempre digo isso para os alunos aqui. Quem não tem paciência e humildade, e outra coisa, estudar teologia não pensa que é brinquedo não, meu irmão. É um investimento de anos, de material, de dinheiro, tá? Mas é pelo reino. Então eu digo assim, quem não está disposto a sentar para ouvir e aprender, não tem autoridade para ficar em pé e falar. Entendeu? Então, ministrou, cadê a fundamentação? Ó, isso é tão forte na minha cabeça, ô Malaquias, que até para orar. Semana passada nós começamos uma oração aqui, Deus disse assim para nós, repreender a paralisia espiritual. Beleza, primeiro dia da oração eu vim aqui orar. Quando eu fui começar a orar, eu perguntei assim para o Senhor, Senhor, qual é a estratégia? O Senhor disse assim, a estratégia é, libere a palavra sobre a cidade. Eu disse, Senhor, qual é a legalidade? Aí ele disse assim, Isaías 55, 10 e 11. Está entendendo? Isso está tão dentro de mim, que até para orar eu tenho que fundamentar na Escritura, senão eu não oro. Entende? Por quê? Porque a Escritura é a boca de Deus falando. As pessoas não vêm na igreja, tá? Para ouvir você. Né? Desculpa se eu vou pegar pesado, sinto muito, mas vou falar português claro. Ninguém quer ouvir você, nem eu. Às vezes a gente nem quer ouvir nós mesmos, quanto mais os outros. Agora as pessoas vêm na igreja para ouvir Deus. Todo domingo eu preciso ter uma palavra de Deus aqui. Entendeu? Até a aula aqui, se não tiver a presença do Espírito Santo vivificando isso aqui, tem sentido. E depois dizem que teologia mata. Né? Eu estudo teologia há mais de 25 anos, todo santo dia, meu irmão. Eu estou mais crente do que nunca. Teologia mata a ignorância, mata a burrice, mata de falar bobeira, isso ela mata, né? Não, a minha amiga falou que ela foi professor dela de teologia ela na falou faculdade. E ela falou assim, e aí a teologia desse homem estava todos nós na mesa e ela falando. Só que nós não tinha falado ainda aqui, professor, depois que eu falei. Para ver se a teologia dele é totalmente
Quem falou isso? Edilene. Ela é pastora agora. Ela tinha pastora, passado tá pela dando faculdade, você deu aula para ela. Eu dei aula para ela? Para ela se tornar pastora. E ela falou assim Foi para mim, tanto aluno. Cris, a aula Ela falou que dele você é um homem guiado pelo Espírito Santo, você gosta do fogo também, você sabe. totalmente guiado pelo Espírito Santo. Foi o melhor professor que eu tive. Ó, que bom. Na época ela teve mais coisa. Que bom. Ó, jogou até o cabelo. Aí eu joguei. Glória a Deus. Daí eu cheguei na minha filha. Foi. Daí eu mostrei uma foto dela. Daí eu sou uma pastora hoje, graças a Que Deus, bom. porque ele me deu aula na faculdade. Ela pode fazer. Bom. Era uma mulher de Que Deus. bom. Glória a Então, pra ela Deus. falar, Glória a Deus, né, irmãos? É porque eu tenho. É o meu chamado, meu irmão. Eu curto a coisa. Você é o único Curto professor a de coisa. teologia que não fala heresias. Ó, tá bom. Ó, diz para ela orar por mim, para mim continuar assim. Bom, então vamos lá, gente. Mais um pedacinho aqui. Eu estou de olho no relógio. Então, o batismo de João rejeitou todas essas piras dos judeus, tá? Essas ideias legalistas dos essênios e dos mais, né, liberais. E exigiu um retorno moral e religioso para Deus. Moral e religioso. Não basta apenas um retorno religioso. Tem que haver uma transformação moral. Entende? Então por isso que ele olhava para os escribas fariseus, que eram os caras super santos, e dizia assim: raça de víboras. Por quê? Porque esses caras, eles estavam convertidos religiosamente, mas não estavam transformados moralmente. E João não assume como fato consumado a existência de um povo justo, mas somente quem se manifestasse em arrependimento através de uma mudança de conduta, sublinha isso na apostila, escaparia do julgamento iminente. Então para João não tinha se era essênio, fariseu, doutor da lei, escriba, judeu, convertido ao judaísmo, não tinha nada disso. O negócio era arrependimento. Se você não arrepender, você vai para o saco. E mais tarde Jesus mesmo também vai dizer, né? Se não vos arrependerdes, todos vós igualmente, vê que ele nivela, perecereis, né? Então seria inútil tentar considerar a descendência de Abraão como um fundamento que pudesse garantir a participação da salvação messiânica. Foi esse o tchan diferente que João trouxe. Aí você entende por que o pessoal se escandalizava com a mensagem dele. Então não viajam, meu irmão. O pessoal se escandalizava com João por causa da roupa, que não tem nada a ver com roupa, com nada, é do teor da mensagem. Ele está falando para judeu. Judeu desde pequeno já é treinado com a lei toda na cabeça, com os profetas na cabeça. O judeu mais mundanozinho, mas tem a lei na cabeça. Então quando ele começa a falar, e não era só a lei, tinham até os escritos não inspirados na cabeça, que eles também liam e estudavam. Então quando ele começa a falar uns negócios desse, os caras começam a encaixar um monte de pecinha na cabeça deles, entende? Só que tem umas pecinhas que não encaixam, e aí que dá a zica, entendeu? Ou seja, embora as árvores infrutíferas fossem cortadas e queimadas, lembra disso que ele fala? A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Elas eram de acordo com a crença contemporânea, a plantação do Senhor. Quer dizer, eles não deixam de ser o povo de Deus. Só que se eles não frutificarem, ele corta e queima. Se Deus faz isso com o seu povo original, quanto mais com os adotados. É a mesma lógica que o Paulo vai usar quando ele fala do ramo enxertado. Quando ele diz, se Deus não poupou os ramos originais, quanto mais os enxertados, que é a igreja. E outra coisa, é um negócio meio escandalizador. Escandaloso. Não quero ficar inventando palavra. É um negócio meio escandaloso, porque Israel é o país da pedra, não da madeira.
Claro que hoje tem muito reflorestamento lá, mas naquela época não tinha. Então até por isso também que o pessoal ficou meio escandalizado, até quando Jesus também vai falar lá na parábola, né? Que é a figueira, né? Que não produz o fruto, e aí o dono da vinha quer cortar ela, né? E queimá-la. E isso é um negócio muito inaceitável ao judeu. Por quê? Porque em Israel a madeira era muito rara e preciosa, então mesmo que uma árvore não produzisse nada, ela seria cortada, mas a lenha, a madeira seria aproveitada. Só que Jesus olha, e João também, né? E diz assim: não, se não produzir fruto para Deus, nem a madeira tem aproveitamento, tem que queimar. Isso muda a base da salvação messiânica, né? Onde é que eu estou aqui? Que página nós estamos? 21? 21? Que parte aqui? Tá. Isso muda a base da salvação messiânica, que deixa de ser nacionalista e torna-se ético-religiosa. Sublinha isso na apostila. Que pergunta boa de prova, hein? Hã? Qual foi a mudança que a pregação de João Batista trouxe? Hã? Mudou a base da salvação, que deixou de ser nacionalista e se tornou ético-religiosa. Agora você não é mais salvo por ser descendente de Abraão, você é salvo por se arrepender e gerar fruto para Deus. De forma violenta, João advertiu os líderes religiosos de Israel que, como víboras diante do fogo, tentavam fugir da ira vindoura. Mateus 3, verso 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Cuidado com esse versículo, né? O irmãozinho quer exortar a igreja, chega no raça de víboras. Isso aqui foi dito para os judeus no primeiro século. Cuidado com isso aqui, né? Claro que tem um pessoal aí que não é flor que se cheire, que é umas cobras e tal, mas não fica usando esse versículo, tá? Não, mas eles escrevem nos status e jogam para Jesus. Ai, meu Deus. Assim, enquanto o pensamento judaico dos tempos de João falava de uma visitação da ira de Deus apenas recaindo sobre os gentios, João, aqui que está o pulo do gato, aplica isso também aos judeus que não se arrependessem. Amém? Lucas nos dá algumas ilustrações da mudança exigida por João Batista. Quem tem muitas posses deve ajudar aos necessitados, os coletores de impostos deviam cobrar apenas o exigido, e os soldados eram advertidos a se satisfazerem com o seu soldo e não participarem de pilhagens ou coisa parecida. Então você vê que sobrava até para o soldado romano. Você percebe a autoridade que esse cara tinha? Mas é isso que ele está me viajando, eu estou viajando aqui dentro. Exato. Soldado romano, velho, legionário, o cara não estava nem aí, puxava a espada e matava e acabou. Agora um cara profeta judeu, os romanos desprezavam os judeus. Você vê isso nos filmes, né? Mas esse cara tinha tanta autoridade que até o soldado romano tremia da base quando o cara ministrava. E dizia: ó, se vocês continuar roubando os mais fracos e não se contentar com o soldo, a ira de Deus vai consumir vocês também. Vocês também têm que arrepender. Os caras ficavam quietinhos, né? No que diz respeito à relação entre o batismo de João e o perdão dos pecados, não é um ato formal chamado batismo de arrependimento que resulta no perdão dos pecados. Cuidado com isso. Batismo não perdoa ninguém. Ainda mais o de João, que não tem nada a ver com o nosso cristão. O batismo cristão nosso é outra história. Isso aqui é no âmbito dos judeus.
Claro que nós também temos que arrepender dos pecados, confessar Jesus, mas o que João estava fazendo ali, o nosso batismo hoje cristão é outra coisa. Outro erro que as pessoas fazem hoje em dia na igreja, conectam os dois. Cuidado com isso. O batismo de João pertence muito mais ao mundo do Antigo Testamento do que do Novo. Tá? Então, assim, o batismo de João é a expressão do arrependimento. Eu apenas estou exprimindo, demonstrando o arrependimento. E é o arrependimento que perdoa os meus pecados, não o batismo. Tá? Oi? Eu não gosto muito dessa palavra memorial, porque também Paulo vai mostrar que ele tem um significado, que acontece algo no mundo espiritual, né? Que eu sou mergulhado e ao mergulhar morro para a velha vida, e ao ser trazido para a superfície renasci para uma nova vida em Cristo. Tá? Eu diria assim, ele tem um elemento memorial. Tá? Ele é um sacramento. Quando nós estudar teologia dogmática, eu vou ensinar os sacramentos da igreja para vocês. Não pensa que é só a igreja romana que tem sacramentos. Aí você quer saber demais. Eu vou ensinar os sacramentos, e o batismo é um sacramento. Né? Sacramento nada mais é do que um sinal de salvação. O sinal não te salva, mas ele aponta para que algo aconteceu no mundo espiritual. Tá? Então, com respeito à origem do batismo de João, os estudiosos entram em desacordo. O mais provável é que João tenha adaptado as lavagens diárias da comunidade de Qumran. Lembra que eu falei que o pessoal mergulhava e tal, né? Transformando-as num único rito de significado escatológico realizado sem repetições. Então é mais provável que João, até por provavelmente ter sido um essênio durante um tempo da sua vida, pegou aquele costume do pessoal lá dos essênios de Qumran, em vez de vários banhos, várias vezes, traduziu isso numa coisa só, né? Conectou com isso o arrependimento, apontando para o fim dos tempos, para a vinda do Messias e a consumação do reino de Deus. Vocês estão vendo aonde que João tirou isso? Oi? Isso. Por outro lado, outros afirmam que o batismo de João tem seu fundo histórico no batismo judaico dos convertidos ao judaísmo. Como é que chama um convertido ao judaísmo? O cara que não é judeu, mas se converte, prosélito. Quando um não-judeu convertia-se ao judaísmo, tinha de passar por um batismo, ser circuncidado e oferecer sacrifícios. Apesar das dúvidas e inúmeras discussões sobre o tema, acredita-se que a prática do batismo de prosélitos já era conhecida no período do Novo Testamento. Sublinha ali, uma outra boa pergunta de prova, né? Quando um judeu não convertido convertia-se ao judaísmo, tinha de passar pelo quê? Batismo, circuncisão e oferecer sacrifícios. Né? Apesar de parecer contraditório que João trate os judeus como pagãos, na verdade, na questão do batismo de João, pode ser exatamente este o ponto. Com a proximidade do reino de Deus, os judeus não estão seguros simplesmente no fato de serem filhos de Abraão, e precisam da convicção proporcionada pelo arrependimento, a fim de terem absoluta certeza, mais do que os gentios, da sua entrada no reino vindouro. Então, aonde que o batismo de João se aplica mais especificamente aos judeus? Né? No sentido de uma certeza absoluta de que vão entrar no reino, não por ser circuncidado ou ser descendente de Abraão, mas porque se arrependeu e creu no Messias. Portanto, judeus e gentios, moral da história, precisam se arrepender e manifestar isso se submetendo ao batismo. Já vou terminar, que esse amém diz muito. Só para não ficar no ar.
Existem algumas semelhanças entre o batismo de João e o de prosélito. O candidato era mergulhado ou mergulhava a si mesmo completamente em água. Envolvia um elemento ético, pois o candidato se propunha um abandono total com a sua velha maneira de viver e prometia dedicar-se a uma nova vida. O rito era de iniciação, pois o candidato era introduzido em uma nova comunhão. Ambos eram realizados uma só vez, ao contrário das várias purificações judaicas comuns. Então essas são as semelhanças entre o batismo de João e o de prosélito, do cara que ia se converter ao judaísmo. Mas também tem diferenças entre o batismo de João e o de prosélito. O batismo de prosélitos era feito apenas com gentios convertidos ao judaísmo, enquanto que o batismo de João era aplicado a todos, inclusive aos judeus, pois tinha um caráter escatológico no sentido de preparar indivíduos para o reino vindouro. Finalmente, é possível que o contexto histórico explicativo do batismo de João não esteja associado nem à comunidade de Qumran, nem ao batismo de prosélitos, mas apenas às lavagens cerimoniais do Antigo Testamento. Então o que eu estou dizendo aqui? Aliás, eu não, a professora Ellie que escreveu. O que nós estamos dizendo aqui? Que o batismo de João pode ter no fundo três origens. As práticas da comunidade essênia de Qumran, né? O batismo de prosélito, estou falando não com relação à essência, à doutrina, ao arrependimento, mas com relação ao modus operandi, a maneira de se fazer. Pode ter se inspirado ou em Qumran, ou no batismo de prosélito, ou em nenhum dos dois, mas as práticas de lavagem cerimonial, que o Antigo Testamento fala um monte disso daí, né? Não podemos desconsiderar que os sacerdotes serão obrigados a se lavarem para ministrar no templo, e mesmo o povo tinha que passar por certas lavagens em algumas ocasiões. Então ali está a referência onde que isso aparece. Declarações proféticas bem conhecidas falam de uma purificação moral através da lavagem com água. Olha Isaías 1,16: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Outras declarações antecipam a purificação feita por Deus nos últimos dias. Olha Ezequiel 36:25. Então aspergirei, aspergir é fazer isso aqui, né? Água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. De que água ele está falando aqui? A água das lavagens cerimoniais, do batismo, de arrependimento. Não é a água que é purificá-los, é o arrependimento, simbolizado pela água. Tá? Cuidado para não fazer interpretações místicas, né? Senão daqui a pouco você está achando um monte de significado para a água nesse versículo. Por aí, cuidado. Isaías 44, 3 e 4 faz uma conexão entre a dádiva do Espírito Santo e a purificação futura. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de águas. Então isso aqui está conectando com o Espírito Santo. Essa água que Deus vai derramar e tal, está relacionada ao derramar. Ele fala ali: derramarei o meu espírito. Enfim, seja lá qual for o fundamento histórico, João Batista dá uma nova significação ao rito do arrependimento, com vistas à proximidade do reino de Deus. Sublinhem isso. Dá uma nova significação. João Batista dá uma nova significação ao rito do arrependimento, com vistas à proximidade do reino de Deus. Amém? Muito bem. Eu vou parar aqui.